Eu quero saudar você, amigo, minha amiga do podcast da Diocese de Lages, Dom Guilherme. Olha, nesse último fim de semana agora, já mês da Bíblia, já são 5 dias agora nesse mês. Na palavra de Deus, São Tiago, apóstolo, escolhido por Jesus Cristo, ele escreve uma carta e ele diz algumas coisas que, se fossem ditas hoje por um padre, por um bispo, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo Papa Francisco, mas, meu Deus do céu, isso seria assim criticado por muito católico. Está na carta de São Tiago, no capítulo 2, onde ele fala assim: meus irmãos. Hoje, claro, por causa da questão de gênero, a gente falaria meus irmãos e minhas irmãs. Aí ele diz: a fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Acepção significa, perdão assim pela simplicidade que eu vou falar, fazer diferença entre as pessoas, ou por causa da cor, negro, branco, chinês, japonês, africano, indígena. Não devemos fazer acepção de pessoas, mas não é só por causa da cor. Nós vamos ver logo para frente que também é por causa da posição social. E nós no Brasil temos muito isso. É do Nordeste, é do Sul, é do Centro-Oeste, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, é de Belo Horizonte, é de Brasília. Olha, se nós quisermos ser cristãos, São Tiago, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 2, ele diz: irmãos, irmãs, a fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, quer dizer, ele é ressuscitado, não deve admitir acepção de pessoas. Aí ele fala dos nossos cultos, das nossas missas. É no versículo 2 do capítulo 2, São Tiago fala assim: pois bem, vamos imaginar que na nossa celebração, no texto da Bíblia fala reunião, mas aquela reunião significa, hoje, no nosso português, a missa, ou então o culto. Então, pois bem, vamos imaginar que em nossa missa, em nosso culto, em nossa reunião de oração, entre uma pessoa com anel de ouro no dedo e muito bem vestido, mas também entra um pobre com roupa surrada, talvez até, quem sabe, rasgada, roupa velha. E vocês dão atenção ao que está bem vestido, aquele que tem um anel de ouro, e vocês dizem: meu irmão, ou se fosse hoje, minha irmã, vem, senta-te aqui, fique bem à vontade. E depois vem o pobre. E para o pobre se diz: fica aí de pé, ou então, senta aí no chão, nos meus pés. São Tiago, isso aí não é minha palavra não, desculpe, está desse jeitinho na Bíblia. E aí São Paulo completa: se vocês fazem isso nas celebrações de vocês, então por acaso vocês não estão fazendo
discriminação entre vocês? Meu Deus do céu, quando eu fico olhando essa carta de Paulo, eu fico sempre imaginando o que se fala hoje na Igreja Católica, nós aqui no Brasil, CNBB, alguns bispos, padres, irmãs religiosas, leigos, líderes católicos. Tudo bem que posso até ter de evangélico, mas eu falo em nosso nome da Igreja Católica. Como a gente apanha. Como a gente é chamado de milhão de nomes. De ideologias. Meu Deus, quando nós pedimos e agimos para não fazer diferença entre as pessoas, tratar bem todo mundo, valorizar todo mundo. Quanto nome de gente que vai na fila de comunhão, de gente que vai na missa, de gente que reza terço, de gente que tem devoção a não sei quantos santos. São Tiago, o apóstolo de Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos, ele diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos fazer a distinção de pessoas. Um tempo atrás, acho que faz umas 2 semanas, eu escrevi aqueles meus textos que eu escrevo todos os dias, não sei se você recebe, que normalmente quando eu rezo na catedral aqui de Lages, ou onde eu vou, outro lugar, mas aqui na catedral, normalmente a minha missa começa antes, lá fora, porque não tem domingo que não tenha gente sentado na escadaria da catedral, que não esteja sentado nos bancos que tem na frente da catedral, na pracinha. E eles não têm o que comer, eles muitas vezes não têm o que vestir bem, eles nem chegam a entrar na missa. Tem uma mulher, depois de eu falar muitas vezes, você pode entrar. Eu não posso, bispo. Pode sim. Às vezes ela entra, às vezes ela fica sentada lá no fundo porque ela espera receber uma esmola no fim da missa, ou antes, quando o pessoal entra. Às vezes na hora do ofertório, da consagração, eu digo isso com muita dor no coração. Ela olha, ela se inclina, olha lá para dentro, mas ela não tem coragem de entrar. Como é difícil para nós sermos igreja de Jesus Cristo. E nesse mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, aliás, Jesus Cristo é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é necessariamente aquela que está escrita lá no papel, está lá no aplicativo do celular. A Palavra de Deus é uma pessoa. A Palavra de Deus é Jesus Cristo. Como é difícil ser cristão. Como é difícil ser cristão. A teoria é muito fácil. A teoria todo mundo pode. Eu me sinto muitas vezes desafiado. Eu olho, eu fico, e se eu der R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, às vezes até pode acontecer. Quando pedem isso ou aquilo, como não fazer julgamentos? Como não pensar, vai gastar na cachaça, vai gastar não sei aonde. Ser cristão, sem fazer distinção entre as pessoas bem vestidas, mal vestidas, anel bonito, ou simplesmente mão, não sei nem, não dá para dizer calejada,
mas você vê, faz dias que não consegue tomar um banho. E nós celebramos, e nós rezamos, que Deus possa nos dar a conversão do coração. Eu sei, eu sinto que não é tão simples, não é tão fácil. Eu sei que nós deveríamos lutar muito mais. Eu falei muito mais. Para que as leis trabalhistas desse país não fossem tão demoníacas, não fossem tão satânicas, que as leis trabalhistas não dependessem tanto de dinheiro, mas que dependessem de oferecer condições para que as pessoas pudessem ter o pão do suor do seu rosto, que isso é abençoado. Vivemos uma sociedade onde o lucro dos bancos, das empresas, da Bolsa de Valores, tudo isso vale muito mais do que uma política de empregos honestos, justos, dignos, de um salário bom. O salário de hoje não dá uma quinta parte, uma quarta parte daquilo que pela Constituição brasileira deveria ser garantido. Como nós fazemos distinção de pessoas? Eu faço, eu confesso. Eu me esforço para não fazer. Mas se no portão da minha casa toca o interfone e toca, eu olho, uma pessoa bem vestida, como é difícil eu não perguntar quem é você quando eu não conheço. Muitas vezes eu não conheço. O que você deseja e como, nem que eu não fale com as palavras, mas como é difícil eu não julgar quando eu vejo que é uma mulher, que é um homem pobre, que eu só no ver eu já sei que eles precisam de uma esmola, eles precisam de um prato de comida, mas na verdade eles precisariam de um emprego, eles precisariam de um trabalho, e eu não tenho como oferecer. E você que me ouve muitas vezes não tem como oferecer. Como nós vamos fazer esse mundo de Deus? Como nós vamos fazer esse Brasil de Deus ser um mundo e um país cristão, onde todo mundo, todas as pessoas possam ser tratadas, respeitadas com a mesma dignidade de filhos e filhas de Deus. Como é difícil. Olha, eu vou dizer assim, eu podia ter falado do Evangelho, eu podia ter falado da primeira leitura, são coisas fantásticas, bonitas, do Jesus, Filho de Deus, o enviado, anunciado por Isaías, ele faz. Mas eu quis ficar na carta de São Tiago, porque cada vez que eu olho essa carta, eu sei de cor, salteado a carta de São Tiago, mas isso mexe lá dentro, mexe profundo. Ser cristão, ter sido ordenado diácono, ter sido ordenado padre, ter sido ordenado bispo, estar à frente de uma das dioceses mais pobres do Brasil, um povo pobre, ao mesmo tempo riquíssimos, presidir missas. Olha, isso dói no coração, porque
ler na palavra de Deus, ouvir na palavra de Deus, já dói. Mas quando a gente percebe que a gente não consegue vencer essa questão de separar por causa da cor da pele, de negro ou branco, de indígena, caboclo, chinês, japonês, sei lá, ou de não separar as pessoas na valorização pelo carro, pela bicicleta, pelo chinelo de dedo, pelo sapato bonito, pela roupa boa. Como é difícil. Ser cristão, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Rezem por mim, eu peço que eu possa me converter sempre mais. E eu garanto a você, eu quero rezar por você também. Que você também, se você já consegue vencer tudo isso, Deus continue te abençoando. Mas se você ainda sente dificuldades de não fazer acepção de pessoas, Deus te ilumine, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê a graça. Nós todos somos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.